Hoje, um monte de gente nova chegando aqui, Thiago, que coisa boa, né? Um monte de gente hoje pela primeira vez chegando aqui conosco, né? E vai ser maravilhoso poder ter vocês, né? Poder ter vocês junto conosco aqui nessa série de lives. Também estou muito feliz, né? Um abraço pessoal de Goiânia aí, né, querido Felipe, né? João Inácio também, que coisa boa, né? Esse pessoal maravilhoso mora, pessoal que está sempre acompanhando a gente, né? Todas as noites, né? Pessoal, ó, Salvador, né? Cajutiba, Camaçari, o pessoal da Bahia, né? E hoje diz que tem gente lá dos Estados Unidos, né? Dá tempo ainda de você chamar a gente, dá tempo ainda de você convidar, compartilhar essa live, né? Com os seus amigos, com os seus contatos. Dá tempo também de você aí curtir esse momento, né? Coraçãozinho pra gente pulsar cada vez mais, né? E a gente fazer essa conversa maravilhosa. Cássia também, seja bem-vinda, né? Cássia lá de Maringá, né? Olha só quanta gente chegando, maravilhoso. É isso aí, gente, vamos lá, né? Falando das nossas lives sobre a formação do nosso ser. Meu querido Emerson, né? O pai do Gu, né? Elaine, tudo bem? Olha só, a Daisy de Manaus, coisa boa. Se cuida aí, né, Daisy? Se cuide aí, o pessoal tem que se cuidar, né? Que coisa boa, né? Vocês mesmo distantes no meio de toda essa pandemia poderem estar junto conosco. Olha só, minha irmã, minha mãe, né? Também chegando, que coisa boa, tão bom, né? Sempre ter vocês aqui. Mônica, Flávia, né? Sejam bem-vindas. Bom, vamos lá, gente. Damos boas-vindas para todo mundo. O pessoal tá chegando e a gente vai começar o nosso assunto, né? Vamos falar hoje mais um pedacinho sobre a construção do nosso ser. Como que os seres humanos, né, são formados, né, dentro da sua constituição, não somente física, mas também de todos os seus comportamentos, de todos os seus pensamentos, suas emoções e assim por diante. Estamos numa série, para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos hoje na 8ª live, né, estamos na 8ª live hoje falando sobre a constituição do ser. Marcelo, eu não vi as outras, Marcelinho, como é que eu faço? Não se preocupa, lá no canal do Marcelinho no YouTube, Marcelinho Soares, no YouTube tem as outras 7. Tem as outras 7 lives falando exatamente na ordem, na sequência de todo esse movimento que a gente está fazendo. E nós vamos gravar todas elas, né? Todas elas a gente vai ter elas aí registradas para vocês entenderem o quanto realmente essas informações vão sendo colocadas de uma maneira que a gente possa compreender quais são as nossas razões dos porquês que a gente faz o que a gente faz, da forma que a gente faz, da maneira que a gente faz, né? Então vamos lá, começamos lá atrás falando sobre a origem do nosso ser. Quando que começou a origem da tua existência? Né? A origem da tua existência começou, quem sabe, muito antes do que você imagina. Sejam bem-vindos, nossos queridos, né? Aí tá chegando o pessoal, amigo de sangue, Leide, né? Márcio, também sejam bem-vindos, né? Estão acompanhando a gente, o pessoal novo que tá chegando também, que eu ainda não decorei o nome, mas a gente vai decorar aos pouquinhos, né? O pessoal que tá chegando novo aí. Então, nossa origem começou, quem sabe, muito antes do nosso nascimento. Lá com a vontade e o desejo dos nossos pais, nossos familiares, que fizeram realmente todo esse contexto de poder olhar a nossa vida e desejar a nossa presença, né? Logo em seguida, vamos lá, momentos da gestação, depois da fecundação, né? Ó, todos os convidados da Bahia sejam bem-vindos, isso mesmo, Lilian. A Lilian tá fazendo um baita movimento pra gente lá, né? Todos esses movimentos que acontecem, a criança tá ali dentro do útero da mãe, a criança vai começando a ter a sua vida, a sua formação, né? Falamos da formação física do cérebro, das regiões do cérebro, como são formadas, né? De que maneira elas são constituídas, o que elas respondem, né? Qual é realmente a manifestação, né, de toda a constituição dessa organização física. Saudade de todos vocês aí também, querido Marquinhos, né? Fábio, que coisa boa, Elis, né? Sejam bem-vindos, né? Vamos lá, vamos dando continuidade. Dentro desse contexto falamos também de que as nossas emoções também são formadas desde os primeiros instantes da nossa vida. Todos os processos da nossa existência, eles são formados também desde o princípio. Todas as emoções que a nossa mãe sente no ambiente de gestação, né? Todas as emoções que a mãe sente, às vezes ela transmite para a criança e a criança realmente vai poder absorver isso. Ah, mas é só de vez em quando que a mãe transmite, Marcelo? Não, a mãe transmite sempre. Às vezes a criança absorve isso com uma maior
presteza, com uma maior força, conforme a intensidade de toda esta emoção. Nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, nossa carga genética, né? Todos os comportamentos, né? Manias, jeitos, fisionomia dos nossos pais, vamos trazendo isso também dentro da nossa existência. Falamos também do papel extremamente importante da mãe, o papel importante que a mãe exerce na vida da criança, né? A mãe é uma parte principal dentro dessa constituição. O pai também é importante, os irmãos também são importantes, a família toda é importante, mas principalmente a mãe. Tanto é que fizemos uma live no sábado especial para as mães. E pois bem, e daí começamos a falar justamente das percepções que a criança sente depois que ela nasce. Nós somos a somatória de todas as informações genéticas e não genéticas que são trazidas desde a nossa hereditariedade, desde os nossos antepassados. Dentro deste contexto, nós vamos aglutinando todas as informações que temos e trazidas por todos os ambientes pelos quais estamos inseridos. E aí esses ambientes são a família, né? São os amigos, é a escola, é os amiguinhos da rua que nós vamos brincando, os priminhos, depois o trabalho, depois a questão dos relacionamentos e assim por diante. E a fase da infância, que é o grande ponto que nós começamos a falar na live número 7, que vamos continuar hoje, ela é fundamental podermos entender exatamente esta fase da vida da criança. Porque nesta fase é justamente os momentos mais importantes da vida da criança para a informação que chega. E olha só que legal, o Emerson está colocando ali, ó. Por 50 dias vi o Gustavinho, né, enquanto ele estava na UTI e achava isso uma intuição, né? Estava ali estava o Gustavinho, né? Ficou 50 dias, filho do nosso querido Emerson, ficou 50 dias lá na incubadora, né? E aí esse momento fez com que muitas coisas acontecessem, tanto na vida do Gustavo, quanto na vida do Emerson, quanto na vida da Ellen, sua esposa, e assim por diante. Então isso é extremamente importante, porque a criança, quando chega, ela vai começando a perceber muitas coisas. E nós trouxemos também, neste primeiro momento, quando a gente fala da vida da criança, uma das coisas que o psicanalista, né, Erik Erikson, trouxe sobre os seus estudos, sobre o desenvolvimento psicossocial do ser humano, né? Em toda a sua identidade, o desenvolvimento psicossocial do ser humano. Quando a gente começa a entender isso, ele diz que nós temos várias idades. Ele diz que nós temos 8 idades e que cada uma dessas idades tem uma peculiaridade. Não é só eles que nós vamos trazer, né? Não é só estudo dele que nós vamos trazer. Nós vamos trazer de Freud também, nós vamos trazer de Jung também e de tantos outros pensadores sobre a formação do ser humano, assim como nós falamos também de Rudolf Stein na live passada, né? Antroposofia, Pedagogia do Bem Viver. Mas o grande detalhe é que Erik Erikson falava que todo ser humano às vezes tem as suas crises e conforme for a interpretação dessas informações que poderão virar as crises do futuro, as verdadeiras crises de identidade. As crises de identidade, né, que nós temos hoje na fase de adolescência, juventude e fase adulta, muitas vezes tiveram origem lá. E esse estudo de Erik Erikson fala isso. Eu comentei na live passada, justamente eu estou só retomando para a gente poder dar continuidade no assunto, né? Para que você possa ter. E eu estou gostando que os coraçãozinhos estão subindo aqui. Isso é maravilhoso, gente, né? Dá para chamar a gente ainda, dá para compartilhar esse endereço, esse link para que a gente possa estar aqui, né? E estou feliz porque o pessoal está chegando, né, gente? E continua chegando. Cara, eu fico feliz porque assim, as pessoas às vezes estão interagindo, aparece um númerozinho ali das pessoas interagindo no momento adequado, naquele momento que está acontecendo a live, e tantas outras pessoas entrando e às vezes a gente não percebe. E a gente tem muita gente, tem a Elis, tem a Cissa, tem a Rosana, tem tanta gente que entrou aí maravilhosa e que eu estou feliz de ver vocês aqui. Dentro disso, continuando,
A primeira fase da vida da criança, do 0 até 1 ano e meio, 18 meses de vida da criança, mais ou menos, segundo Eric, ele dizia que existia uma demanda sobre segurança, sobre o mundo que a criança está vivendo agora, se esse mundo é confiável ou não é confiável. E aí, se essa criança percebe uma informação positiva, que este mundo é confiável, a criança começa realmente a se sentir protegida. A criança começa a se sentir animada, cuidada, né, acarinhada por todo esse processo. E se ela recebe uma informação negativa, que de repente esse mundo não é favorável através de tudo que acontece com ela, ela começa a se sentir insegura, ela começa a se sentir desprotegida, ela começa a desenvolver o medo, e isso pode acontecer um registro muito forte. Porque se essa emoção for uma emoção subsequente, é uma emoção interior que a mãe viveu enquanto ela estava dentro da barriga da mãe, ela pode reforçar essa emoção e isso pode ficar mais forte. E olha só, a mãe é a parte principal para este processo. A mãe é a parte principal neste processo. Quando a mãe consegue fazer isso e transmitir isso para a criança se sente mais segura. E isso vai fazer com que a criança possa ter a compreensão e o entendimento no futuro que nós podemos dar e receber confiança, dar e receber ajuda, dar e receber carinho, dar e receber, compartilhar as coisas. E a virtude que se estabelece nesse momento começa a se plantar a semente da esperança na vida da criança. E essa semente da esperança, ela faz com que a criança consiga olhar o mundo de uma forma diferente na fase adulta. Por mais que isso seja inconsciente, tá, gente? Lembrando, inconsciente, mas fica registrado. Segunda fase, do ano e meio até os 3 anos, a partir dos 18 meses até os 3 anos de vida, a criança começa a aprender as coisas, a criança começa muito ativa. Nossos filhos começam a aprender muito antes, né, gente? Muito antes eles estão aprendendo, mas essa fase é a fase maior do aprendizagem inicial. Então, a criança começa a experimentar a questão assim, posso aprender as coisas no mundo? Consigo aprender e desenvolver as coisas? Eu consigo aprender sozinha ou eu dependo de alguém? Conforme essas informações forem chegando, a criança pode perceber, por exemplo, que ela tem o apoio dos pais, mas que ela também consegue aprender. E se isso acontecer, a criança desenvolve uma questão de autonomia, a criança se torna uma criança um pouco mais independente, a criança começa a saber e desenvolver aí, quem sabe, as suas capacidades e habilidades, seus dons, seus talentos. Lembram que nós falávamos que se você incentivar a criança a musicalidade, as artes, a leitura, mesmo nas idades recentes da vida da criança, isso pode lá no futuro fazer com que a criança realmente tenha essas aptidões mais desenvolvidas. Por quê? Porque ela foi estimulada. Isso é o grande detalhe. Isso é o grande detalhe. Porém, se a criança não consegue aprender as coisas, não tem o apoio dos pais, ou os pais, né, ou quem está cuidando desta criança, fica muito em cima da criança, dizendo assim, não, mas pode deixar que só eu ensino, é assim que tem que ser, é do meu jeito, eu te ensino. A criança pode não aprender a desenvolver esta autonomia, e aí a criança começa a se fechar. A criança pode começar a achar que ela não tem capacidade, que ela não vai desenvolver isso. E a criança pode, às vezes, começar a ficar desanimada. E a criança começa a ficar com vergonha. E a criança começa a ficar tímida. Por quê? Porque se de repente ela erra, não consegue aprender, pode ser que venha uma crítica posterior a tudo isso. Pode ser que venha uma informação negativa com tudo isso. Então isso também é outro indício. Grande detalhe. Quem são os principais agentes disso? Os pais. Os pais são os principais agentes disso. Isso tudo faz com que a gente consiga perceber exatamente todas as coisas a respeito disso, né? E olha só, gente, quanto é legal a gente poder entender isso, né? E dizer para os nossos queridos que estão chegando agora, né? Eliane, Jéssica, Ana Gasparotto, querida Daiane Bruches, que tem um filhinho lindinho também, maravilhoso, que está nessa fase, né, Daiane? Fazendo esse aprendizado muito
muito forte. Então assim, cara, o que a gente pode dizer é o seguinte: ah, mas Marcelo, eu não consegui estimular isso naquela época. Não tem problema se você não conseguiu estimular isso naquela época. Você pode estimular isso agora. Você pode começar a estimular isso cada vez mais. Isso, né? E, gente, eu não consigo dar oi para todo mundo que chega aqui, porque se eu for dar oi para todo mundo que tá chegando, eu só vou dizer oi aqui, gente. Maravilha, né? Que coisa boa. Mas vamos lá. Pessoal lá do Rio Grande do Sul, aí, ó, tá tudo aí, que bom. Sejam bem-vindos, né? Meus queridos conterrâneos. Pois bem, os pais são as pessoas principais para essa fase, esse momento da vida. Porém, quando a gente começa a perceber que isso é desenvolvido, o que isso pode ter de comportamento lá na frente, né? O comportamento lá na frente é a questão de dominar, a questão de ser dominado, a questão de proteger, de ser protegido, a questão de largar, a questão de deixar seguir ou realmente ficar preso às coisas. Uma das coisas muito fortes que eu falei, inclusive hoje meio-dia, quando eu estava almoçando, conversando com os meus filhos e minha esposa, falando às vezes, nesse momento que as pessoas às vezes retêm muito as crianças e protegem muito as crianças, ou só dizem que as crianças podem fazer daquele jeito que é o jeito deles, a criança pode ser um adulto dependente, um adulto que vai ficar às vezes amarrado muito aos pais. E isso é extremamente importante. Ah, Marcelo, mas eu não desenvolvi isso agora no meu filho, o que eu faço? Não tem importância. Se você não desenvolveu lá naquela época, hoje você tem consciência e você pode desenvolver isso nele a partir de agora. E assim sucessivamente. Isso faz com que a criança desenvolva uma virtude da força de vontade. Gente, olha só que legal. A iniciativa, a força de vontade começa aí, porque a iniciativa já vem na fase seguinte, mas ela já começa aí. Se a criança ela começa a descobrir, se ela começa a fazer as coisas, ela aprende, cresce, ela evolui, ela gosta daquilo e ela vai querer mais. E ela começa a ter a própria força de vontade para poder desenvolver as coisas, ou não. E isso até os 3 anos. A terceira fase que Erik Erikson fala da formação do nosso ser, e tudo isso que a gente está falando, gente, a gente está dizendo, ah, Marcelo, mas isso é para quem tem filho pequeno agora. Não, gente, isso não é para quem tem filho pequeno, isso é para nós que estamos caindo os dentes de velho já, né? E isso é para nós também, por quê? Porque isso faz com que a gente comece a entender mais ainda quem nós somos, o que nós somos e como nós podemos transformar isso na nossa vida. Então, ah, Marcelo, mas eu não desenvolvi nenhuma capacidade, habilidade, dom, talento lá atrás, eu não desenvolvo mais? Claro que desenvolve. Quantas pessoas você conhece que começam a fazer as coisas, né, dentro de um contexto e fazem isso e estão cada vez mais fazendo as coisas, realizando as coisas, né, tocando violão, essas coisas e tudo, né? Então isso é maravilhoso. Olha só, Marcelinho, convidei minha amiga que tem um filhinho de 5 anos, ela é romena e mora no Canadá, estou feliz, olha só que coisa linda, né? E se ela tá aí, diz o nome dela pra nós, né, Mora? Diz o nome dela aí que nós vamos falar dela aí também, né? Tem a nossa querida Mari aí, né, que tá aí também, lá da Itália, né? Que coisa boa, né? Maravilha. Gente, continuando, próxima fase. Dos 3 anos de idade até os 6, mais ou menos a fase pré-escolar, a fase que a criança está indo para a escola. O que acontece nesta fase no desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, né? Coisa maravilhosa acontece nesse momento. Olha só, ela acontece o que, gente? A grande questão da crise que pode surgir no futuro é o que? Serei bom ou serei mal? Opa, como assim, Marcelinho? A criança já começa a ter essas informações? Sim, por quê, gente? Porque nessa fase, geralmente, a criança está indo para a escolinha. A criança está indo para a escolinha. Olha só o nome da romena lá, gente, ó. É Misha, né? Se eu falei certo, faz um ok para mim aí, por favor. Que coisa boa, seja bem-vinda, minha querida, que isso pode só te ajudar também na tua vida com o teu filho e também na tua vida pessoal. E não só você, né? Todos nós, né? Que coisa maravilhosa, né? Então vamos lá. Serei bom ou serei mal? Por que, gente? Essas informações começam a chegar porque a criança já está indo na escolinha, a criança já está interagindo com os priminhos. E aí tem aquelas questões das crianças que às vezes são um pouquinho mais violentas, as crianças que são mais... Olha, acertei o nome lá da romena, que coisa boa, né, Naná? Olha só, maravilha. Então, as crianças que às vezes têm um comportamento mais agressivo, um comportamento mais tímido e assim por diante. Tudo isso vai influenciar. E aí, grande detalhe. Quando tudo isso está começando a acontecer, essas informações estão chegando, vai desenvolver na criança cada vez mais a capacidade de já começar a lidar com as suas emoções, já começar a lidar, se eu consigo fazer as coisas, se eu consigo me relacionar. Essa fase está extremamente ligada à fase anterior. Por que, Marcelinho? Porque na fase anterior é a fase da criatividade, é a fase de começar a ter
veja ao olhar das outras pessoas, ao olhar dos seus amiguinhos, dos irmãozinhos. E aí os pais, às vezes, a família começa com a questão das comparações quando existem mais de um filho. Ah, mas esse fazia de um jeito, esse faz desse jeito, e assim por diante. Conforme isso chegar na criança, a criança vai cada vez mais desenvolver a iniciativa. Se a criança não consegue ter um bom relacionamento, de repente, com os amiguinhos, com os irmãozinhos, com as pessoas, começa a sofrer algum tipo de pressão, ou ela não consegue aprender, desenvolver as coisas e está meio desanimada, a criança começa a cair numa falta de espontaneidade, numa inibição e outra coisa extrema e extremamente importante. Eu não tenho como não falar essa palavra, gente. Eu sempre falo extremamente importante, mas eu tenho que falar porque é importante. Se a criança, nesta fase de 3 a 6 anos de idade, em termos do desenvolvimento psicossocial, segundo Erik Erikson, se ela não é estimulada a fazer ou não fazer, a ser certo ou não ser certo, a ter bons comportamentos ou não ter bons comportamentos, aprender isso, aprender aquilo, se a criança não consegue lidar com isso, a criança começa a desenvolver aí o sentimento de culpa. Gente, sentimento de culpa. Como assim? Gente, se a criança de repente não faz certinho e o pai e a mãe diz de uma maneira simples: ah, meu filho, você não conseguiu. Ah, mas como que você não conseguiu? Era tão fácil, você tinha que ter conseguido, o seu irmãozinho conseguiu. Isso pode chegar para a criança como um sentido de incapacidade. E isso ela pode reproduzir. Então, assim, a família é extremamente importante nesse momento, gente. E isso vai entrar em comportamentos. Que tipo de comportamentos a criança pode desenvolver? Fazer ou não fazer, reproduzir esses atos ou não reproduzir, fazer de conta, inventar, dizer que sabe fazer ou dizer que tem um bom relacionamento ou que gosta ou que não gosta, para que isso realmente consiga fazer com que a criança realmente ter a questão bem desenvolvida. Olha só a Mora dizendo ali, ó, se uma criança não tem a presença do pai, né, separado da mãe, isso não significa que ela será uma criança frustrada. Não, teoricamente não, Mora, porque o que acontece? Vamos lá. De repente, se a criança não tem a presença paterna, vamos pensar, vários pontos, tá? A criança não tem nesse momento a presença paterna, mas ela tem de repente um avô, um tio, um irmão que faz, um irmão mais velho, um padrinho, que faz esse papel. Legal, faz o papel e representa, mas não toma o lugar do pai, porque não pode tomar o lugar do pai. O pai é o pai, né? Seja ele presente ou ausente, o pai é o pai. Então, naturalmente, a criança pode sentir, claro, a ausência, mas ela pode ter uma outra referência. Mas também, quanto mais clareza a mãe trazer essa informação para a criança e a criança começar a entender isso, não quer dizer que a criança vai se tornar uma criança frustrada. Agora, por exemplo, vamos lá, Mora, se de repente a criança, o pai se afasta, e aí a mãe começa a dizer, mas aquele seu pai, porque se afastou, porque aquele seu pai te abandonou, porque aquele seu pai não gostava de você, porque seu pai não sei o que, não gostava. É claro que isso poderá causar possível frustração na criança pela ausência do pai, ou apatia, né? Ou qualquer outra coisa. Então, extremamente importante. Não quer dizer que isso seja regra. Gente, tudo que a gente está dizendo aqui não é assim. Aconteceu isso e pronto, acabou? Nunca mais vai mudar? Não, muda sim, porque o ser humano está em constante mudança. É que nem a gente fala assim, por exemplo, uma criança, a mãe de repente teve, por algum motivo, ela teve uma tentativa de aborto. Ela achou que de repente não poderia ter o filho. E aí a gente não entra no fato, na questão do aborto em si, né? Mas ocorreu isso. Só que não aconteceu, né? A criança continuou a sua gestação, né? A criança nasceu. A criança pode sentir isso pro resto da vida? Não quer dizer que ela pode sentir, ela tem possibilidade de sentir algumas coisas. Se a mãe, depois que a criança nasceu, dar todo o amor e carinho, atenção, cuidado para a criança, isso vai ficar como uma informação. O problema são as sucessões das informações. Mas isso a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, tá, gente? É um pouquinho mais para frente, não chegamos lá ainda. Então, extremamente importante. Gente, nessa fase de 3 a 6 anos, a virtude que se desenvolve, que vai ser um valor lá para frente na criança, é a energia.
é a tenacidade, de o quanto ela consegue fazer as adaptações conforme a relação que ela tem com os seus pais, com a sua família. E os partes principais nessa questão é a família. Gente, a quarta idade da criança, a quarta idade do ser humano é fantástica, porque ela vai dos 6 até mais ou menos os 12 anos de idade. Segundo, é claro, não podemos esquecer que eu estou falando segundo uma visão do desenvolvimento psicossocial, né? Se nós formos olhar na antroposofia, na lei dos setênios, nós estamos recém passando na primeira fase para a segunda, né? Primeiros 7 anos, primeira formação da primeira personalidade, né? A formação da personalidade completa, não é a primeira personalidade, desculpe, é o início da formação da personalidade, né? A personalidade da criança vai ser formada com 21 anos somente, né? 3 ciclos de 7, segundo Rubinstein, né? E tantos outros autores que falam a respeito dos setênios. Quando a gente começa a falar sobre o desenvolvimento psicossocial, as idades são diferentes. Então, já estamos na quarta fase, seria na quarta idade, que seria dos 6 aos 12 anos. Olha só, qual seria a grande questão-chave desse momento, né? Serei competente ou serei incompetente no futuro em relação a toda a minha vida? Mas competência do que, Marcelo? Competência profissional, competência educacional, competência... Todas as possíveis competências. O que é ser competente? Ser competente, quem sabe, é bem sucedido. Ser competente, quem sabe, é ser bom nas relações, né? Vamos ver aqui, ó. Tô sofrendo, Marcelinho. Alice, com 5 anos, está a 1000 e os comportamentos estão mudando. Mas a sinto tendo uma crise com ela mesma, está perdida. Vejo que com tanta informação que recebe, fica confusa. Gente, isso é extremamente legal a Naná trazer para nós. E essa fase vai entrar justamente aí, Naná. Gente, as crianças hoje são muito, vou tirar o extremamente, são muito estimuladas, né? As crianças são muito estimuladas e é importante porque eles têm como absorver. Só que o detalhe é o seguinte: muita informação às vezes pode trazer algumas coisas diferentes. Muita informação pode trazer algumas coisas diferentes. Vocês perceberam, gente, que eu gritei aqui, mudou a luz? Né? É que eu tô com uma luz. Vocês perceberam que tá diferente o nosso cenário hoje, gente? Ó, gente, ó, atrás aqui do celular tá o meu filho Jordano aqui, ó, tá ajudando a gente, né? Ele tá com a cara agora que eu tô falando dele, né? Mas vocês viram que tem uma luz lá atrás, tem um abajur e tal. Começamos a mudar o cenário. E eu tenho uma luz aqui que conforme o Marcelinho fala, ela muda. Quer ver, ó? Ó lá, mudou, ó. Olha lá, gente. Olha que legal. Ó, então vamos lá. Ó, isso é comportamento de criança, mas vamos lá, né? Que bom, vamos lá. Voltando pro assunto, né, Naná? Mas eu gostei da outra luz. Essa tá melhor. Gente, o que acontece? Gente, a criança precisa ser estimulada. A criança precisa ser estimulada. Só que quanto mais a gente estimular e cobrar isso da criança, às vezes, isso pode ser prejudicial. Muitas vezes nós queremos aproveitar os nossos filhos, a inteligência que eles têm, a capacidade que eles têm. E eles são muito inteligentes, gente. Só que o que acontece? Às vezes a gente coloca os filhos... Vou te dar um exemplo, né, Naná? Coloca o filho na natação, no inglês, no balé, no judô, né, no futebol. Então, assim, várias coisas, né? E isso é muito importante, mas eu não quero entrar nessa questão aqui, Roberta, porque aqui vai longe, hein? Aqui nós temos outros pontos também para trazer sobre isso. Mas, às vezes, muitos diagnósticos, gente, realmente são trazidos por excesso da informação, né? Então, isso é extremamente cuidadoso nós olharmos. Temos que desenvolver, sim, a criatividade. Temos que desenvolver, é muito importante. Vou tirar o extremamente de novo, ó. É muito importante, é crucial. Por quê? Porque isso vai fazer com que a criança cada vez mais tenha capacidade e habilidade desenvolvida lá na frente. Porém, temos que cuidar o excesso. Todo excesso e toda falta, gente, é prejudicial. Então, assim, cara, vamos lá, tem muita coisa pra gente pesquisar sobre isso, né? Exatamente isso, né? Tem um assunto muito longo pra gente poder chegar ali. Às vezes, os déficits de atenção é muita coisa que é trazida pra criança, é muito estímulo.
Então, você tem que estimular? Sim, mas com uma certa parcimônia. Então, assim, às vezes, deixar a criança sem fazer nada. Assim como nós, gente, adultos, precisamos ficar sem fazer nada. Às vezes nós precisamos ter uma hora de relax, a criança também precisa. Porque senão o que a gente vai fazendo? A gente vai cada vez mais antecipando as fases que a criança ainda está se formando. Ainda está se formando. Então é muito cuidadoso tudo isso. Porque nessa fase é justamente isso. Olha só o que diz sobre o desenvolvimento psicossocial, segundo Erik Erikson. A criança vai conseguir, dos 6 aos 12 anos, estar realmente começando a perceber se ela tem competência ou não tem competência. Por quê, gente? Porque aí já tem muita frustração. Aí já tem, quem sabe, muita cobrança. Aí, quem sabe, já tem muita exigência. E essa exigência pode fazer o quê? Pode fazer com que as pessoas comecem a sofrer lá na infância justamente por causa disso. Né? Vamos lá, ó. Serei competente ou não serei competente? Se eu vou conseguir trabalhar, se eu vou conseguir fazer as coisas, se eu vou conseguir jogar, se eu vou conseguir interagir, se eu vou conseguir ir bem nos estudos, tudo isso é muito importante. Isso, ó, olha só o que a Cissa está dizendo. Na minha infância, a gente era estimulado a brincar na rua, né? E isso fazia realmente muito bem pra gente. A gente tinha uma interação, né? Vinha às vezes, gente, coloca aí, ó, quem é que fez as suas travessuras de criança? Escreve pra mim aqui, né? O que você fazia quando você tinha de 6 a 12 anos? Você brincava na rua, você empinava pipa, você jogava futebol na rua, descalço, chutava as pedras, vinha com o dedo regaçado, né? O que você fazia? Você tomava banho de chuva, né? O que você fazia? Hoje, as crianças têm alguns estímulos muito mais eletrônicos. São bons, é importante, mas precisamos desenvolver, porque isso também vai se propagar na próxima fase, que é justamente essa, dos 6 aos 12. Conforme a criança for estimulada a isso, ela começa a ter diligência, ela começa a fazer as coisas, ela começa a ir além, ela começa a fazer os seus pontos. Porém, se ela não consegue, ela começa a ter um sentimento de inferioridade. Gente, vamos lá. Quem é que foi gordinho nessa época de 6 a 12 anos? Quem é que foi gordinho? E aí de repente colocava, vamos lá, coloca, se você quiser, né? Se você não quiser não pode colocar, mas só um exemplo. Se você é gordinho, se você era gordinho nessa fase dos 6 aos 12 anos, né? 6 aos 12 anos. E aí de repente você ia para a escola, a professora botava você a correr com os outros. E de repente você não conseguia correr muito, né? A tua habilidade da corrida não era legal. E daí você ficava para trás. Como é que era isso para você? Se você era ridicularizado, se você era menosprezado ou não? Porque tudo isso, se foi feito, pode ser que você de repente comece nesse momento a se sentir inferior. Vamos lá, meninas, né? Olha só, que coisa boa, meu filho sabe ficar sem fazer nada, né? Enquanto ele não tem nada para fazer, ele quer assistir TV. Né? E se eu deixo ou não, ele diz que eu não quero ficar sem fazer nada, como eu faço ele ficar quieto, né? E legal, olha só, né? É a nossa querida Romena Misha, né? Então vamos lá, você precisa, quem sabe, criar atividades lúdicas com ele, né, Misha? Nesse momento que nós estamos agora na Covid, criar alternativas para que ele possa fazer. Gente, eu vi uma reportagem aqui na televisão essa semana de uma mulher que plantou umas graminhas num vasinho e aí o filho dela cortava as graminhas com a tesoura. E aí era um bonequinho que ele cortava o cabelo. Então ele ficava cuidando os dias, quando passava o dia ele ia lá e cortava o cabelinho, né? Então assim, é extremamente importante desenvolver a concentração, desenvolver a musicalidade, a leitura, para que ele possa cada vez, né, ficar mais tranquilo. O Ian, né, é extremamente importante trazer ele. Outra coisa extremamente importante, participar com ele, Misha. Se você puder participar com ele, né, estar junto com ele, fazendo, ele começa a ficar. Porque, gente, muitas vezes as crianças hiperativas, elas estão aí para chamar atenção para algum fato que de repente nós não estamos observando. E às vezes na correria do nosso dia a dia a gente não consegue observar todos os fatos mesmo. E aí a gente acaba deixando e as crianças derrubam a casa, as crianças têm uma energia maravilhosa. Mas daí a gente pensa assim, mas então vou deixar ele fazer de tudo porque daí ele cansa e pronto. Cara, nós precisamos desenvolver atividades que façam eles olhar as coisas de forma diferente.
Tirar eles simplesmente da televisão, fazer coisas, quem sabe, pintura, desenho, escrita, construir algum tipo de brinquedo, que nem nós fazíamos isso no nosso passado. Muito importante você desenvolver a psicomotoridade do seu filho, né? Porque daí você vai começando a desenvolver também as habilidades que ele pode ter com as mãos. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais a gente fazer isso, melhor. Porque se você não consegue desenvolver isso, ou acontece algum fato que não consegue desenvolver esse momento, a criança pode ter a percepção diferente. Então, olha só que interessante, gente. Se a criança consegue ter uma boa relação, se ela consegue conviver com as suas dificuldades, se ela consegue aceitar as suas dificuldades, né, nós vamos ou ter a capacidade ou ter um sentimento de inferioridade. E isso poderá lá na frente interferir nas nossas competências, porque aí entra o nosso próprio julgamento, né? Olha só, gente, olha só que legal. As crianças, eu adoro as crianças hiperativas, porque as pessoas dizem assim, a criança é um problema porque é hiperativa. Mas a pessoa está me falando aqui, ó, a Amora está falando, ó, que o Ian, que nós falamos agora, que é o filho da Misha, né, lá do Canadá, tem 5 aninhos, fala inglês, fala francês e é muito inteligente para a idade dele. Claro, eles são estimulados. As nossas crianças, gente, eu vou falar de uma outra fase mais para frente. Eu fico feliz porque vocês estão trazendo muitos fatos importantes, mas que nós vamos trazer um pouquinho mais adiante, onde a gente vai fechar todo esse contexto, né? Fechar todo esse contexto. Nessa fase dos 6 aos 12 anos também, nós precisamos olhar para os nossos filhos e observar exatamente quais são os comportamentos que eles estão tendo, gente. Porque o comportamento de fazer, de competir desmedido com os outros, às vezes, é justamente por causa disso. Porque nós estimulamos, quem sabe, às vezes demais isso. E a criança daí vai querer competir. Por quê, gente? Vamos pensar assim. Como era a tua vida lá atrás, no passado? Você era estimulado ao quê? E você era cobrado de que forma? Porque geralmente a família, a escola, os vizinhos, a sociedade nesta fase está cobrando da criança já resultados. Porque, gente, a gente acaba cobrando. A gente cobra uma nota adequada na escola, a gente cobra o bom comportamento, a gente cobra as coisas deles, as relações deles. E eles, conforme estiverem lidando com isso, vão fazer com que isso realmente não consiga, né, olhar as coisas de uma forma adequada e podem se sentir inferiores. Quanto mais comparados as pessoas umas com as outras, né? Quanto mais comparadas as pessoas, mais elas podem desenvolver um sentimento ou de inferioridade ou de competição desmedida. E aí, às vezes, vão atropelar e vão ter comportamentos de atropelar os outros, de às vezes maltratar os outros. E aí tudo isso vem seguindo dentro deste contexto. Gente, eu tô tão feliz que tem gente que nunca, fazia muito tempo que eu não via e tá na nossa live. Opa, deu uma travada na internet, tá reconectando. Opa, reconectou, legal, reconectou. A internet às vezes trava um pouquinho. Eu estava falando que eu estou muito feliz porque quantidade de gente que fazia muito tempo que eu não via e o pessoal está aqui hoje na live. Estou muito feliz, é isso, gente, porque a gente tem que levar isso, esse conhecimento, essa forma de pensamento, esse entendimento de quem nós somos, para que todas as pessoas possam realmente lidar com os seus filhos e lidar consigo mesmo, né? Querido mandar um abraço especial pro meu querido amigo Hudson, né? Que fazia 4 anos que eu não via o Hudson, nossa, e hoje a gente falou pela mensagem, pelo WhatsApp e hoje ele está aqui, né? Então vamos lá. Conforme a criança viveu essa fase, né, de ser competente ou não, ela vai cada vez mais ter a condição de ir além nas suas relações ou não. E, gente, e olha só, cada vez mais a gente tem que pensar o seguinte, não é só essa fase, né, gente? Não é só essa fase. São todas as outras anteriores. São todos os outros momentos que nós vivemos. São todas as situações que nós tivemos anteriormente na nossa vida. E aí eu pergunto para você, como você lidou com tudo isso? Porque muitas coisas você não falou. Por exemplo, quando nós estávamos falando das emoções, na live que nós falamos da emoção, tinha uma emoção lá que a gente falava assim, sobre raiva. Lembra disso? Raiva. A raiva é uma emoção que você precisa sentir, falar sobre ela,
expressar que você está sentindo raiva, dizer que você está sentindo raiva e você também trabalhar corporalmente para que você possa agir, ter ações. E não é de reação violenta, porque se você não fala, você não comenta, é claro que você vai guardar isso e no momento o teu cérebro, daquele instante de raiva, para o teu corpo, teus hormônios vão subir cada vez mais e você vai ter vontade de agredir, de bater, de fazer as coisas de forma violenta. Não só a emoção da raiva, todas as outras emoções, elas precisam ser sentidas, elas precisam ser faladas e elas precisam ter ações para isso. Agora volta, nós estamos com 12 anos na nossa linha de pensamento. Quantas emoções você sentiu ao longo da sua vida com todas as experiências que você viveu? Vamos lá! Eu vou te citar algumas experiências aqui de modelo para você pensar nisso. E daí você vai pensar na sua vida e vai pensar na vida do seu filho. Quantas vezes você apanhou? Quando você apanhava, quando você era criança, o que você sentia? O que você sentia naquele momento? Você foi cobrado injustamente por alguma coisa? Alguma vez na sua vida? Na fase de criança? Você tinha que ter responsabilidades ao extremo que você achava que de repente aquilo era fardo demais para você? Ou você não foi cobrado em nenhum momento da sua vida? Ou você não tinha que fazer nada na sua vida? Você na sua vida, na sua família, você perdeu alguém próximo? Você teve o sofrimento da tristeza? Seus pais, seus avós, um irmão, um tio, um padrinho, alguém que você gostava muito? Você teve decepções com amiguinhos, com familiares, pessoas que você gostava e de repente você viu comportamentos que essa pessoa tinha e elas te feriram? Você teve uma boa convivência? Você teve uma boa relação com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Vocês conversavam? Vocês debatiam? Vocês trocavam ideias? Como foi isso para você? Porque conforme foi isso para você, nesta fase, isso tudo começa a eclodir. Gente, a fase da adolescência, ou pré-adolescência, né? É uma das fases determinantes para o nosso desenvolvimento. Eu, Marcelo, digo que nós temos duas fases extremamente importantes. Ao longo de todos os estudos que a gente tem a respeito disso, do desenvolvimento do ser humano, a fase da adolescência e da juventude. Porque aqui na fase da adolescência, gente, nesse momento, a gente começa de repente a viver algumas coisas importantes que entra no questionamento exatamente de quem nós somos. Porque nesse momento, conforme tu viveu tudo antes, você começa agora, dos 12 até os 20 anos, que é a fase que nós estamos na adolescência e juventude, você começa a perceber e perguntar quem é você. Você começa a tomar decisão para a sua vida. Você começa a estudar de uma forma mais direcionada para um curso universitário ou não. Você vai para uma faculdade que você escolhe ou não. Você começa a ter relações amorosas como você quer ou só para ter a relação, porque os seus amigos também têm. Você começa a ter comportamentos e começa a fazer escolhas. Quantas pessoas que estão aqui nesta sala, né, estão aqui ouvindo isso, e pessoas que você conhece, que nessa idade de 12 anos para frente começou a fumar, começou a beber, começou a ter companhias diferentes que não tinha antes? Porque tudo isso começa... O adolescente, ele não é nem criança nem adulto. Ele está na fase da transformação hormonal. Todos os hormônios do seu corpo estão em transformação. E aí ele está eclodindo tudo isso. E ele começa nas grandes dúvidas. E aí ele começa a questionar, será que eu gosto do meu pai? Será que eu gosto da minha mãe? Será que eu estou na família certa? Mas por que eu tinha que nascer aqui? Olha só esse meu irmão, pelo amor de Deus, por que tinha que ser meu irmão? Por que não podia ser com outro? E assim por diante. Quantos questionamentos? E aí você começa as suas relações. Gente, nessa fase, relações amorosas. Relações amorosas, aquele namoradinho mais sério, aquela namoradinha mais séria. O desenvolvimento corporal, como é que está isso? Como é que está esse desenvolvimento corporal? Porque nem todo mundo cresce e desenvolve, né, os hormônios na mesma fase. Então assim, alguns jovens começam a engrossar a voz, né, mais rápido que os outros. Crescem os músculos, pelos, né? Meninas desenvolvem o corpo uma mais rápido que a outra. E como é que você está lidando com tudo isso? Se você não viveu de repente uma fase anterior da informação de saber se você pode ou não pode, se você vai ser competente ou não vai ser competente, se vai ter iniciativa ou não vai ter, conforme você viveu a fase anterior a essa, se você foi estimulado a aprender, se você foi estimulado a fazer as coisas, se você foi estimulado uma fase anterior a essa, que você de repente tinha a questão do cuidado, do carinho, da atenção, como é que foi tudo isso?
Quais foram realmente os desenvolvimentos que você teve? Quais foram as informações que chegaram? E aí lembra de tudo isso. Mas Marcelo, é só isso? Não, tem a carga genética ainda, a carga hereditária. Teve tudo que você viveu dentro do útero da sua mãe, dentro da barriga da sua mãe. Então tem tudo isso. E essa fase, gente, é quem sou eu? A fase dos 12 aos 20 é a quinta fase da idade que nós temos, que seria a adolescência, a juventude, né? Entrando para a juventude. Qual é a minha identidade? Ou você começa a se afirmar e começa a se aceitar e começa a entender, você começa a entender seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou você começa a ter raiva, ou você começa a ter agitação, ou você começa a ter inquietude. Quantos jovens... Gente, você foi que tipo de adolescente, jovem, rebelde, né? Tenho aqui em casa, né, 16 anos, olha aí, tem a Roberta, né? Tem um rapaz aí, 16 anos, já jovenzinho. Então assim, como que ele está eclodindo? E aí, gente, você lembra quando você era adolescente? Você já se achava independente, autônomo ou dependente? Como que você se sentia? Você estava focado nos seus estudos? Ou você estava querendo namorar? Ou você estava querendo sair de casa? Você tinha raiva ou tinha amor pelos seus pais? Como que estava tudo isso? Olha só, gostei que a Fernanda está dizendo aqui, ó, tá explicado. Tem muita coisa que a gente explica. Se a gente parar e pensar, né, Fernanda, sobre como foi a nossa vida. Então é isso que nós temos que começar a olhar cada vez mais. E aí você começa a entrar nas suas verdadeiras crises de identidade. É nessa fase, é a fase maior das rupturas. Se de repente a família, né? Se a família não tem uma condição de acolher o jovem rebelde, se a família não tem condição, carinho, um bom relacionamento para poder realmente acolher, não quer dizer que esse jovem vai se perder no mundo, mas que outras pessoas podem influenciá-lo, com certeza. Poderão, só que se as outras fases anteriores foram trabalhadas também de uma forma adequada, esse jovem tem a propriedade para poder saber que aquele caminho é certo ou errado. E assim por diante fazer as escolhas. Na escolha da profissão, o jovem começa a querer, o adolescente, juventude, vai escolher a profissão. Por quê? Por que escolheu o curso da faculdade que foi fazer? Né? E aí, realmente, como que isso tá? E como que você está fazendo isso com os nossos filhos? Né? E às vezes a gente vê exatamente como a Roberta está falando, a gente está fazendo, de repente, repetindo padrões que quem sabe a gente tinha dos nossos pais lá atrás. E aí a gente está vivendo, quem sabe, a essência deles e não a nossa. Né? Então assim, eu lembro muito bem que na live passada a Letícia comentou, né? Tô sendo igual a minha mãe, repetindo exatamente o que minha mãe está fazendo. Então assim, cara, olha como é que está a tua vida hoje. Olha como é que foram esses momentos. Ah, então quer dizer que eu perdi esse momento? Não, não perdeu nada. Você teve realmente condições de ter uma vida e entender de uma forma diferente. Agora tem como você olhar isso de uma forma diferente, tomar consciência do que precisa ser mudado, do que precisa ser transformado. E isso é algo que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Como que a gente transforma isso, Marcelinho? Como que a gente muda isso? O grande detalhe é tudo isso. Eu falo às vezes para os meus filhos o seguinte: se eu tivesse hoje o conhecimento que eu tivesse hoje, eu tivesse quando eles nasceram, eu tinha educado eles de maneira diferente. Mas naquele momento não era o que eu tinha. Né? O conhecimento de hoje não era o que eu tinha naquela época. Então assim, eu consegui, e eu e minha esposa passamos para eles aquilo que a gente achava que era certo. Assim como os nossos pais fizeram. E aí tudo isso tem desencadeamentos. Só que hoje a gente tem condição de conversar e dizer, ó, eu poderia ter feito diferente. Né? Olha só, ó, fui rebelde, pelo menos achava que era, né? Olha só, tem tanta gente que foi. Quando a gente começa a entender tudo isso, se a pessoa tem toda essa estrutura, ela começa a afirmar sua identidade. Se ela não tem essa estrutura de pensamento, essa estrutura de consciência, se ela não tem exemplo, se ela não tem ninguém que apoie, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um padrinho, um padre, um pastor, alguém que possa lhe acompanhar nesse momento e lhe orientar da forma adequada, ela começa a entrar numa confusão de identidade. E ela começa a se perder. E aí sim ela entra com uma questão de segurança. Né? Entra com uma questão de insegurança muito forte. Né? E ela não sabe o que quer. E daí começa a ficar difícil de decidir, ficar difícil de escolher. E aí começa os seus relacionamentos também não terem uma decisão certa de qual gosto, não gosto, quero, não quero. E assim por diante. E gente, olha só, quem são agentes extremamente importantes nesta fase? Os colegas e os amigos, gente. Porque às vezes a gente não tinha condição de nos abrir para os nossos pais. Assim como hoje, alguns filhos não conseguem falar tudo para nós, né? Então assim, se às vezes não se tem isso,
os amigos, os colegas são as pessoas que estão mais próximas e que estão vivendo, quem sabe, né? Estão vivendo, quem sabe, tudo isso ali junto com a gente na mesma fase, e aí eles podem nos ajudar, podem nos orientar. Então, assim, aqueles maiores amigos que a gente tem, né? E eu lembro de um grande amigo, que é um dos maiores amigos que eu tenho até hoje, Márcio da Croce, é meu médico também lá de Carazinho. Nós vivemos essa fase junto. Então, assim, eu lembro que às vezes eu e o Márcio, ele pegava o carro do pai dele escondido, porque ele era menor, né? Olha só, era rebelde. E nós parava de vez em quando no escuro e ficava olhando para o céu e conversando. E nós ficávamos horas e horas conversando, né? Então, assim, os amigos são extremamente importantes nesta época para o adolescente e o jovem. Então, assim, traga os amigos dos seus filhos para casa, quem sabe. Abra a sua casa para os amigos dos seus filhos. Vai ser melhor para você olhar também e poder ajudar, né, todo esse desenvolvimento. E qual é o tipo de comportamento social que isso vai desenvolver no jovem, no adolescente? Sou igual aos outros ou sou completamente diferente aos outros? Consigo partilhar as coisas? Consigo aceitar a minha realidade? Ou eu não consigo aceitar a minha realidade? Não gosto de partilhar, começo a ficar cada vez mais isolado e indiferente a tudo que acontece dentro dos contextos da nossa vida. E isso desenvolve o que, gente? A virtude, que vai lá ser também um valor lá para frente. Lealdade, fidelidade, satisfação, alegria, afetividade, amor, amizade, né? Cumplicidade. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então tu imagina, nós estamos aí com 20 anos nessa linha de raciocínio. E quanta coisa já passou por trás de tudo isso. Quanta coisa já passou na nossa vida por trás de tudo isso que faz com que a gente realmente olhe as coisas de uma maneira diferente. Eu fico feliz, gente, eu fico muito feliz de poder realmente estar hoje pensando e ajudando, quem sabe, a trazer o esclarecimento, né? Tem pessoas aqui agradecendo por tudo isso, né? Por esse assunto, por esse tema que está sendo trazido já há 8 encontros. Mas, gente, hoje eu consigo fazer isso, mas quantos anos foram para poder chegar nesse momento? Foram quase 50 anos, né, de uma jornada aí para poder realmente chegar nesse momento e poder entender, né, que eu sou, na verdade, um ser ainda em construção. Eu sou ainda um ser em transformação. Muitas coisas que eu vivi na minha infância, muitas coisas que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, quem sabe poderiam ter sido diferentes? Quem sabe sim, quem sabe não. Na sua, quantas coisas você poderia ter feito de forma diferente? Ou poderia ter vivido de forma diferente? Mas não viveu, então tudo isso ajudou você a ter esse conhecimento. Então, tudo isso faz com que você consiga olhar para você e dizer assim: cara, eu sou esse ser que eu não gosto disso em mim. Então, o que eu preciso fazer para transformar isso? E isso não é responsabilidade, não é culpa de ninguém que veio antes de mim. Não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa dos meus irmãos, não é culpa da minha avó. Não existe culpado. Porque todo mundo fez da melhor intenção, né? Olha só, Eliomar, pelo amor de Deus, o Eliomar é outro amigo lá da infância, gente, outro amigo da juventude. E olha que o cara escreve aí, ó: tu tá cada vez mais bonito. Ah, para com isso, rapaz, eu sou casado, sabe disso, né? Querido, então assim, gente, a gente pode realmente fazer tudo isso. Muitas coisas com certeza poderiam ser diferentes, mas não foram. E você não consegue voltar no passado. Então o que você tem que fazer é você olhar para tudo isso e dizer: tudo bem, eu não contei como reverter isso. Meu pai e minha mãe, quem sabe, não estão mais aqui. Mas entenda-os, eles fizeram da melhor forma possível, assim como você está fazendo com seus filhos. E quanto mais você tem entendimento para isso, mais você tem condição de ajudar os seus filhos, né? Assim como o Luizinho também, que está lá dentro da barriga da Leite, que está olhando aqui, que é sobrinho da nossa querida Dileta. Né? Olhar e ver para as novas gerações o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Olhar. A Vânia também concorda com você, viu, Hélio? Graças a Deus que ela concorda, né? Não tava feia a coisa, né? E exatamente, sem culpa, né, Mora? Sem culpa. Não existe culpado, gente. Eu digo sempre assim: existem responsáveis. Existem responsáveis. E isso tudo é uma troca, Cissa. Exatamente. Nós vamos trocando hoje com os nossos filhos. Hoje a gente tem condição de ter uma conversa madura com os nossos filhos. E se você não desenvolveu isso na sua vida ainda, gente, tá
em tempo dá para desenvolver, porque quanto mais a gente vai chegando, né, no nosso passar dos nossos anos, mais a gente vai tendo condição de poder olhar e observar as coisas que nós podemos mudar e transformar, né? Então assim, gente, tem mais ainda 3 fases, tá? Tem a fase número 6, que é a juventude adulta, depois tem a fase de adulto e tem a fase da velhice, porque segundo o estudo de Erik Erikson do desenvolvimento psicossocial, nós vamos desenvolvendo o psicossocial até morrer, gente. Então assim, tem muita coisa pra gente ver ainda, tem 3 fases que a gente não viu ainda, das 8, nós vimos só 5, e eu não vou conseguir explorar as outras 3 hoje, porque o nosso horário tá quase chegando, né, gente? Nosso horário tá quase chegando. E eu estou muito feliz com a sequência desse conhecimento. Lembrando a todos vocês que todos esses temas estão na sequência lá no canal do Marcelinho no YouTube. Se inscreve no canal, gente. Por favor, vai lá, entra no canal do Marcelinho. Marcelinho Soares, entra no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho lá que quando chegar um vídeo novo, né, vai estar chegando, né, até você. É isso mesmo, né, Mora? Velhice não, melhor idade, né? Idade avançada, né? Mas somos cada vez mais inteligentes, cada vez mais experientes, né? Vamos passando, isso mesmo, Mora. Então, inscreve no canal do Marcelinho, que todos os outros vídeos estão aqui, né? Lá no canal do Marcelinho, no YouTube. E lembrando, gente, todas as terças, quintas e sábados nós estamos seguindo com esse tema. E eu quero convidar você mais uma vez, gente, divulga para sua família, chama os seus amigos, manda para os seus contatos. Olha só, o pessoal lá do Canadá hoje assistindo a gente, da Itália. Então que legal isso, gente, que legal essa oportunidade. Estou muito feliz em poder estar vivendo esse momento com vocês, né, podendo viver mesmo que recluso, né, mesmo que distante. Então assim, viver e trocar essas experiências, né, gratidão por tudo isso, gratidão a todos vocês que estão chamando os seus amigos, gratidão a todos vocês que estão chamando suas famílias, né, para essa consciência, porque é só quando a gente tem consciência, gente, de quem a gente é e do que a gente viveu, é que a gente vai conseguir tomar as atitudes certas, porque nós vamos falar ainda de escolhas, gente, porque a gente é muitas coisas que a gente escolhe. Tá? Então assim, uma das formas de a gente também entender a essência de quem nós somos é saber qual é o teor das nossas essências. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Então eu convido você a vir comigo na próximo sábado agora, né? Sábado, 20 horas, horário de Brasília. Tá? Vamos estar juntos novamente para poder realmente discutir e conversar um pouquinho mais sobre isso. Gratidão imensa a todos vocês, gratidão imensa pela participação de vocês, gratidão imensa por vocês fazerem parte dessa jornada, né, de crescimento e de evolução, porque isso é para mim também, né, gente? Não é só passar para vocês, porque quando eu falo, o ouvido mais perto é o meu, né? Então quanto mais eu ponho para fora, mais eu estou escutando, né? Quero desejar para você uma feliz e abençoada sexta-feira, que o sábado chegue logo, olha só, de Paris também, olha só que coisa boa, de Goiânia também, de todos os lugares. Gente, vamos estar aqui, vamos divulgar, vamos chamar todo mundo, sábado, 8 horas da noite, 8 horas da noite eu vou estar esperando vocês aqui, né, com muita alegria, né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe infinitamente a família de vocês, o lar de vocês, e gente, se cuidem, né? Vamos nos cuidar aí, vamos nos cuidar da Covid aí, né? Gratidão a todos vocês, a todos os cantos do país, né? E em especial é a nossa querida Leide, que foi uma das inspirações, o Luizinho é a inspiração, né? Para que a gente possa estar fazendo. Gente, hoje nós vimos aqui em casa um videozinho que a Roberta mandou da Anne, eu falo sempre da Anne que estava na barriga da Roberta, e hoje ela mandou um videozinho da Roberta, coisa mais linda, a Anne, querida, né? Lá dando risadinha, conversando com a mãe. Daqui uns dias eu quero ver a fotinho do Luizinho também, né? E o videozinho do Luizinho que chega daqui uns tempos. Certo, gente? Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Lúcia, querida, muito obrigado também, né? Querida prima Débora, né? Foi maravilhoso, né? Jane também, todo mundo que tá aqui, né? O pessoal que chegou agora, né? Não esqueça, sábado nós estamos aqui de novo, né? Maria também, Maria de Lourdes, muito obrigado, gente, obrigado a todos de nós, né, a todos que estiveram aqui, né, vou ficar por aqui, um abraço e até sábado, 8 horas da noite, estamos aqui. Acompanhe o Marcelo no Instagram e no YouTube, gente, se inscreve lá no canal. Tchau, meus queridos, um abraço.